Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Meu nome é Lucas Dantas e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos aí. Hoje a gente vai falar sobre essas seleções do Grupo F da Copa do Mundo. Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, como vocês ouviram aí na nossa abertura, vamos falar sobre o Grupo F da Copa do Mundo. Estou aqui na presença de Luiz Alberto, Bebeto e Lucas Gil para falar sobre essas seleções aí que compõem essa chave da Copa do Mundo. Então vamos falar sobre a Bélgica, seleção aí cabeça de chave do Grupo F da Copa do Mundo e que também é considerada uma das favoritas. Situada ali entre a França, Holanda e Alemanha, a Bélgica é conhecida como o país do chocolate. Sua capital, Bruxelas, é também considerada a capital da União Europeia. O país tem cerca de 12 milhões de habitantes e tem uma área, para vocês terem ideia, do tamanho do estado do Alagoas. A Bélgica se tornou independente em 1830, sim, depois do Brasil, e ela era antes uma colônia dos Países Baixos, né? Também conhecido como Holanda. Hoje o seu sistema político é de monarquia parlamentar e ela tem, acreditem, 3 idiomas oficiais: o holandês, o francês e o alemão. Isso é muito curioso, né? Os caras eram uma colônia ali da Holanda e estavam cercados pela Alemanha e pela França, e quando se tornaram independentes ficaram na dúvida aí de qual idioma adotar. No final das contas adotaram os 3. Então é muito comum você ter no mesmo país, no caso da Bélgica, o alemão, o holandês e o francês como línguas nativas. É a terra do Asterix, quem conhece aí o filme e também os desenhos, Asterix e Obelix. Então é a terra do Obelix também, né? Exatamente, é a terra do Asterix e do Obelix. Isso porque a Bélgica era a antiga Gália do Império Romano, então realmente são personagens que são ali daquela região. Antes da gente falar então sobre a seleção belga, vamos entrar em mais algumas curiosidades aqui sobre o país. A Bélgica a gente pode chamar assim, na brincadeira, como a Minas Gerais europeia. Por quê? Porque lá é cheio de trem. Mas diferente do trem mineiro, o trem lá é trem de verdade, aquele que anda sobre os trilhos. Eles têm aproximadamente 4.000 quilômetros de malha viária, sendo considerada aí a malha viária mais densa da Europa. Para um país pequeno, 4.000 quilômetros é extremamente relevante para a mobilidade urbana. Claro. Se você pensar, por exemplo, como eu citei, né? A área territorial da Bélgica é do tamanho do estado do Alagoas. Então imagine aí o Alagoas com 4.000 quilômetros de linha férrea. É tipo super denso, além de ter uma mobilidade aí sensacional do ponto de vista ferroviário. Faz parte desses países aí, principalmente aí no norte da Europa, né? Aquela região, os países escandinavos, Bélgica, Dinamarca, Noruega e Suécia tem essa capacidade de transporte multimodal, né? No caso, a gente já até falou dos outros episódios aqui, a bicicleta que é bem utilizada nos países também, e pode ter certeza que também é muito bem utilizada aí no país belga, né? Esses países são conhecidos aí por terem uma mobilidade de transporte públicos e transportes de energia limpa bem avançado. E vamos falar um pouco mais então sobre as invenções belgas. As invenções belgas quer dizer, ou foram, né, criadas no país belga, ou foram criadas por cidadãos belgas. E eu começo falando aí sobre o IMC, o Índice de Massa Corpórea, aquela conta que a gente faz para saber se a gente está dentro do peso ideal de acordo com a escala de saúde. O Bebeto aí, que é da área de medicina. O IMC, que é um importante parâmetro de avaliação aí, né, da massa corporal. Tem seus prós, tem seus contras, tem gente que não gosta de utilizar, mas é utilizado pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, em diversas avaliações, principalmente na infância, né, no crescimento e desenvolvimento das crianças em pediatria. De fato, aí é o peso, né, que é em quilos, sobre a altura ao quadrado, por metro quadrado, né, no caso. Falando sobre as outras invenções belgas, o asfalto, sim, essa cobertura de pedras e pinche aí que a gente tem sobre as estradas, é uma invenção belga, começou lá. E o Brasil adaptou, não foi, Lucas? Se eles criaram o asfalto, a gente inventou o buraco no asfalto. A gente é especialista nisso aí. É verdade, eu acho que o buraco é quase uma tradição brasileira aí. Se você andar numa rua
das grandes cidades do Brasil e não encontrar um buraco aí, você não, provavelmente vai estar em outro país e não no nosso. Pois é. Os belgas também inventaram o saxofone, a batata frita e as casas noturnas. Sim, essa tradição aí de você ir para um lugar fechado onde tem um DJ e uma pista de dança foi inventada na Bélgica. A Bélgica também é conhecida como a terra do Tomorrowland. Os jovens aí que gostam de música eletrônica conhecem esse, que é o maior festival de música eletrônica do mundo. É na Bélgica também que 80% dos diamantes são negociados. Claro que isso é um dado alarmante, que significa também uma questão colonial aí, com o continente africano por trás. A Bélgica é que tem as aventuras de Tintin, Tantan, né? Exatamente, é conhecida também pelos quadrinhos, né? As aventuras de Tantan, Tintin, não sei a tradução correta, mas os Smurfs também são belgas. E eu separei aqui algumas curiosidades pro Lucas Gil. Lembrei dele aqui quando estava fazendo esse levantamento e achei que ele gostaria de saber dessas informações. A primeira delas é que no banheiro belga não tem privada. Então, se você está acostumado aí a fazer o número 2 e tomar um banho, lá na Bélgica, essas duas coisas não estão no mesmo lugar. Geralmente os banheiros eles só têm chuveiro e pia e o vaso sanitário fica no lavabo. Rapaz, depende. Se a Bélgica tiver aquela duchinha, né? Aí não vai ter muito problema, porque o cara que tem um precisa lavar. Então, se não tem um chuveiro, tem que ter a duchinha. Agora, sem os dois, não dá. Senão, sem condição. É 50 minutos pra tentar. A Bélgica certamente tem a duchinha. Vocês precisam ver. Eu tenho certeza. E a outra curiosidade, que é bom ficar alerta também, é que lá na Bélgica, cantada é crime. Então, se você é aquele saidinho que dá um fio-fio na rua, saiba que lá na Bélgica isso custa 1.000 euros, exatamente. É considerado um crime de assédio sexual e a multa pode ultrapassar aí os 5.000 reais. Na Bélgica também é onde se consome muito chocolate. Não sei se a origem do chocolate é lá, mas o chocolate belga é muito conhecida por os amantes aí. Claro, claro. Na Bélgica, você acabou citando aí, ia falar um pouco mais à frente, mas já adiantando, o chocolate ele é um dos mais famosos do mundo e a Bélgica produz cerca de 170 mil toneladas de chocolate por ano. E o Aeroporto Internacional de Bruxelas é o lugar onde mais se vende chocolate no mundo. Acredite. Provavelmente o povo tá indo embora, né? Conhece ali e vai levar de recordação, vai levar de presente pra alguém, ou pra ele mesmo, pra pessoa mesmo, e acaba comprando. Quem lucra aí deve ser essas lojas, né? É no shopping, né? Que você falou não, né? No aeroporto. No aeroporto, isso, no aeroporto. Pois é. Assim como o chocolate também, né? A Bélgica é famosa pelas suas cervejas. Existem lá hoje cerca de 1.500 marcas de cerveja. Ou seja, para você tomar todas as cervejas da Bélgica, você demoraria aí 4 anos bebendo uma marca por dia. Ou seja, você tem um cardápio aí variado durante um longo período aí para degustar cerveja se você for um apreciador. E claro, né, a gente citou aí as batatas fritas, são uma invenção belga. Lá é muito comum ter os restaurantes chamados de casa de fritura, onde vende batata frita, hambúrguer frito empanado, também é uma tradição muito comum deles. E uma coisa interessante, né, a gente conhece as batatas fritas, pelo menos fora do Brasil, a tradução significa French fries, que são fritas francesas, mas isso se dá principalmente por uma coisa da Segunda Guerra Mundial. Durante as batalhas ali na Europa, a alimentação dos soldados franceses eram as batatas fritas belgas, e acabaram que também virou uma tradição francesa, mas a origem da batata frita é belga. Famosos belgas, você deve conhecer alguns deles. O mais famoso, digamos assim, é o Jean-Claude Van Damme, famoso aí pelos filmes de ação. Ele é belga. Temos também a Audrey Hepburn, que isso aí já é uma Essa não é famosa, não. Ela é famosa, não para nossa geração, mas se você perguntar para sua mãe, para o seu pai, com certeza ele vai conhecer, por causa do filme Bonequinha de Luxo, em 1970, ali, 70, 80. Esse foi um filme famosíssimo que essa geração anterior à nossa aí, com certeza conhece. Além, é claro, dos cantores Stromae, que tem aquela música Alors on Dance, ele é belga. E o Dimitri Vegas, que ficou famoso no Tomorrowland, aquele festival que a gente citou agora há pouco. Encerrando então essa parte de curiosidades gerais sobre a Bélgica, foi lá que foi escrito o famoso e conhecido livro
Manifesto do Partido Comunista, escrito aí pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels. Ele foi escrito na Bélgica, é muito famoso. O Luiz mesmo tem uma curiosidade, né, Luiz, sobre o local lá na Bélgica, relacionado à questão do livro. Sim, a grande praça, né, como é chamada em Bruxelas, a principal praça, o boulevard da cidade, é onde eles ficavam lá conversando e, enfim, idealizando o Manifesto Comunista e outras obras do glorioso Marx. Pois é, se você gosta aí do Manifesto Comunista, da leitura marxista, acho que essa é uma curiosidade legal aí que você provavelmente não conhecia. Futebol é o esporte mais famoso do país belga. Ao lado, é claro, do ciclismo. Os belgas são um dos maiores vencedores do ciclismo europeu, sendo o maior campeão fora da França do famoso Tour de France. Falando sobre os times belgas, você já deve ter ouvido falar em alguns deles, como o Anderlecht, o Clube Bruges e o Standard Liège. A seleção belga, ela é conhecida também como os Diabos Vermelhos, e esse apelido foi criado em 1906. Isso foi após um jogo entre Holanda e Bélgica, onde um jornalista, o Pierre Walkers, fez uma matéria falando que a Bélgica jogou como demônios. E isso pegou, e aí acabou pegando o apelido a partir dessa data, e a seleção ficou conhecida assim como os Diabos Vermelhos. Então quem ia fazer sucesso lá era o Edilson Capetinha, né, Bebeto? Sim. Faz todo sentido, né? Pro marketing dos clubes lá já seria ideal, né? O Capetinha à frente dos Diabos Vermelhos, ia ser engraçado. Entre os jogadores históricos da Bélgica, a gente pode citar o goleiro Jean-Marie Piaf. Foi o goleiro aí que disputou a Copa de 1986, onde a Bélgica ficou em 4º lugar, e é um dos grandes jogadores memoráveis dessa seleção. Os outros são todos dessa geração atual, sim. Foi eles que conquistaram a melhor posição da Bélgica em mundiais, que foi o 3º lugar aí em 2018. Atualmente a Bélgica ocupa o 2º lugar no ranking da FIFA. Ela só está atrás do Brasil. E essa vai ser a 14ª participação em Copas do Mundo. Ela já participou 13 vezes, como citei, né? E as melhores colocações foram o 4º lugar de 1986 e o 3º lugar aí da Copa de 2018. Copa essa que ela eliminou o Brasil nas quartas de finais, perdeu para a França na semifinal e ganhou da seleção inglesa, conquistando aí essa medalha de bronze. Nas eliminatórias, a seleção belga ficou no grupo E, junto com o País de Gales, República Tcheca, Estônia e Belarus. E assim, analisando essa trajetória, eu não fiquei muito animado com a seleção belga não, viu? Porque apesar de ter feito uma campanha para passar em primeiro lugar, eu achei uma campanha muito mais ou menos. Por quê? Empatou com Gales fora, apesar de ter ganhado dentro, beleza, mas empatou com Gales lá em Gales. Empatou com a República Tcheca na República Tcheca, que, digamos assim, seriam as duas seleções mais fortes desse grupo, junto com a Bélgica, e ela não teve aí uma capacidade de conseguir superar seus adversários na casa deles. Aí jogou contra Belarus, meteu um 8-0, mas quando foi jogar em Belarus, ganhou só por 1-0. E o último do grupo foi a Estônia ali, meteu 5-2 e 3-1. Então, eu acho que apesar de ter feito esses placares elásticos contra seleções menores, não apresentou um futebol empolgante aí, por exemplo, contra o País de Gales, que é uma seleção que está na Copa, e a República Tcheca, que está eliminada. Então quem tá treinando essa Bélgica aí deve ser Anderson Moreira. Só ganha dentro de casa. Deve ser isso aí mesmo, viu? Agora, empatar com Gales lá é normal, porra. Você tava falando como se o País de Gales fosse um time qualquer. Não, é duro. Mas acho que o Lucas tá comparando mais com a geração belga que chegou para as últimas duas Copas, né? 2014 e 2018. Porque tava olhando aqui, na última edição, né, das eliminatórias para a Copa de 2018 na Rússia, a Bélgica ganhou 9 e empatou um jogo. Então chegou com toda aquela pompa da geração belga que já tinha feito uma Copa importante aqui no Brasil e tal, ganhou casca e a gente esperava uma grande Copa do Mundo na Rússia. O Lucas até falar como é que foi na Rússia. E agora essa geração belga chega mais ainda desgastada, digamos assim. Exatamente, e é uma geração que, se você for analisar, ela tem a mesma base. Então, praticamente quase todos os jogadores que foram para a Copa da Rússia em 2018 ainda estão presentes nesse time. E com esse desempenho aí nas eliminatórias,
acende um sinal de alerta para saber aí se eles vão conseguir alcançar pelo menos umas quartas de final. Mas falando então um pouco mais sobre esse time, né? Vamos falar aqui sobre a escalação e o esquema tático. Eles são uma seleção que costumam jogar ali no 3-4-3. Eles variam, né, entre o 3-4-3 tradicional e o 3-4-2-1, que joga aí com 2 meias avançados e um atacante de área. E a escalação costuma ser essa aqui, ó. Courtois, o famoso goleiro aí do Real Madrid, sempre titular nessa seleção. A zaga composta por Vertonghen, Alderweireld e The Best. Vertonghen ainda joga? Joga bola e é titular na seleção. No meio, joga com 2 volantes, que é o Axel Witsel, e um adendo aqui, não é o governador do Rio de Janeiro. Esse tá preso. Esse tá preso, o Wilson Witsel. E junto com ele joga o Yuri Tielemans, também ali, que atua no futebol inglês, tá ali junto com o Witsel no meio de campo. O Witsel, que jogou no Borussia Dortmund, acompanhei. Muito bom volante. E hoje tá no Atlético de Madrid. Ele é um dos melhores jogadores da posição. Gosto muito dele. Sim, eu também admiro o futebol dele. Esse que joga na Premier League, joga onde? O Tielemans, ele joga no Leicester City. Prosseguindo aqui então na escalação, a gente vai falar sobre os alas, que é o Castanho, time de Castanho, e o Meunier, que ficou famoso aí pela ala direita, quando atuou aí também pelo Paris Saint-Germain, e atualmente ele compõe o time aí do Borussia Dortmund. Ele que marcou Neymar naquele fatídico jogo das quartas de finais da Copa 2018. Marcou bem, foi bem. Neymar não conseguiu passar praticamente nenhuma das jogadas individuais que partiu para cima dele. Exatamente, inclusive o sistema belga naquela partida ali anulou todo o ataque da seleção. A gente viu diversas análises aí como esse meio de campo foi eficiente e como essa marcação aí conseguiu neutralizar a ofensividade brasileira. E os irmãos Hazard? Eles é titular. O famoso Eden Hazard, ele é um dos meias do time, né? Ainda compõe essa escalação aí, ao lado de um dos grandes astros, de um dos principais nomes dessa seleção atualmente, que é o Kevin De Bruyne. Então são os 2 meias avançados aí que atuam pela seleção belga. E na frente tem ele, o grande atacante aí que já jogou pelo Chelsea, já jogou pelo Manchester e agora tá novamente no futebol italiano, que é o Romelu Lukaku. Ele é o, digamos assim, o atacante titular dessa seleção, mas claro que ele cede essa vaga aí também para o Batshuayi e para o jogador que eu considero a possível revelação belga nesse Mundial, que é o De Ketelaere, que joga aí pelo time do Milan, tem aproximadamente aí 20, 21 anos, tem sido chamado em diversas convocações para a seleção belga e acredito que vai ser o nome aí que vai ficar conhecido nessa Copa de 2022, atuando por essa seleção. Com relação aos confrontos anteriores, a única seleção que a Bélgica já disputou partidas oficiais de Copa do Mundo foi a seleção do Marrocos, na Copa de 94, um jogo que foi 1-0 para a seleção belga. Inclusive foi nessa Copa que a Bélgica inclusive perdeu para a Arábia Saudita, a gente falou isso aqui no episódio 5, né, sobre o grupo C. Mas com relação ao Canadá e a Croácia, a Bélgica nunca teve partidas oficiais. Isso me deixou até um pouco espantado, né? A Croácia, que é uma seleção europeia, nunca caiu no grupo da Bélgica. A seleção belga estreia dia 23 de novembro na Copa do Mundo, eles vão pegar a seleção canadense. E depois jogam no dia 27 de novembro e 1º de dezembro contra o Marrocos e encerram sua participação aí contra a Croácia. As minhas expectativas, acredito que eu tô um pouco indeciso, né? Pelo menos sei que a seleção provavelmente vai passar de fase, mas não arrisco dizer aí sim em 1º ou 2º lugar, porque eu acredito aí que a seleção croata represente também uma grande ameaça para os belgas nessa competição. Eu acho que o time da Bélgica de fato é muito forte. Essa ideia de geração belga faz todo sentido, que desde 86 já apresenta um futebol de alto nível na Europa. Você já comentou, né, que na Copa de 86, a Copa do México, ficou em 4º lugar, perdeu a disputa de 3º lugar para a França. E eu acho que pronto, provavelmente vai se aproximar do que foi em 86, do que foi em 2018 também. Passou das quartas contra o Brasil, na semifinal perdeu. Provavelmente eles vão conseguir alcançar esse sucesso até aí, até esse limite. Não sei se é suficiente para ir para a final, até mesmo para ser campeão, não. Eu sempre fui um entusiasta da seleção belga, principalmente em 2018, apesar do êxito que eles tiveram sobre o Brasil. Mas eu confesso que eu tô um pouco receoso com relação a essa Copa, porque eles não vêm com o mesmo aproveitamento. Então, inclusive, duvido muito que eles consigam repetir a participação, mas acredito aí que pelo menos a umas oitavas, quartas de final, eles consigam alcançar. Semi é muita pretensão,
mas eu acho que ali nas quartas de final eles ainda conseguem chegar aí nesse Mundial. Rapaz, Copa do Mundo não tem isso não, viu? Esse negócio de que vem bem, veio ganhando tudo das eliminatórias, esses favoritos assim costumam se dar mal em Copa do Mundo. A Croácia, quando chegou a vice-campeã, ninguém botava fé. E de repente chegou a disputar uma final de Copa do Mundo. A Alemanha já chegou como uma poderosa e caiu no começo de uma competição onde ninguém imaginava. Então, Copa do Mundo não tem esse negócio de chegar bem, tá meio feio. É 7 jogos, não é isso? E é duro demais. Quando chega ali, os caras entram em campo, se transforma, pô. É outro nível, é outro jogo. Inclusive, acho que a gente tem que ficar atento, porque a gente pode ver a repetição do confronto de 2018, né? A Bélgica tá ali no grupo F, então ela vai pegar o adversário do grupo E, as oitavas de final, e o vencedor, né, do grupo G e H, onde o Brasil tá situado aí, né? Então poderemos ver aí um Brasil e Bélgica novamente nas quartas de finais. Olha aí, né? Brasil e Bélgica de novo. Eu acho que dessa vez da Brasil, a gente tá com o time melhor, principalmente os suplentes, né, são melhores e mais experientes também. O Brasil que também já enfrentou a Bélgica em 2002, não sei se vocês lembram, nas oitavas de finais, foi um jogo duríssimo. O Brasil só foi fazer um gol no segundo tempo, quase aos 70 minutos com o Rivaldo, e Ronaldo fechou o placar 2-0, quase nos 45 do segundo tempo. Então, é sempre um páreo duro para o Brasil quando enfrenta a Bélgica, ainda mais agora, que essa grande Bélgica aí de De Bruyne, Hazard, Lukaku, o próprio Witsel. Esse confronto aí, Brasil e Bélgica, eu concordo aí com o fato de que o Brasil vem muito mais forte. Essa é uma das seleções que o Brasil vem uma força absurda. Eu arrisco a dizer que desde 2002 o Brasil não aponta com uma seleção tão forte quanto essa que vem agora para a Copa de 2022. Então, para mim, tem 20 anos que o Brasil não tem uma seleção tão completa como tem hoje. Essa é a minha opinião. Mas o único lado negativo, na minha concepção, é o treinador. Apesar das suas cornetagens aí com relação a Tite, eu discordo. Eu concordo com você com relação à melhor seleção de 20 anos, mas discordo com relação a você cornetar a Tite aí, porque eu acho que ele tá fazendo um grande trabalho e a gente tem que reconhecer isso. E um último adendo aqui, provavelmente essas quartas de final, né, a gente citou aí que pode ser a Bélgica, mas vai ser uma quarta de final de revanche brasileira, porque também há a possibilidade de nós enfrentarmos a Alemanha. Então vamos aguardar aí para ver como é que vai ser esse confronto. Eu queria ver isso aí. Brasil e Alemanha já é mais complicado, né? Porque tem aquele episódio trágico de 2014. A Bélgica que jogou recentemente a Liga das Nações e ganhou, né? A seleção de Gales, jogando na Bélgica. Mas quando foi enfrentar a Holanda, que é um time que tá crescendo bastante, perdeu, né? Por 1-0. A Bélgica que ficou em segundo lugar no grupo 4 da Liga das Nações, não se classificou para a próxima fase. Então fica esse registro aí de que talvez não seja a grande Bélgica de 2018. Vamos aguardar então aí para ver como é que vai ser esse desempenho belga na Copa do Catar de 2022. E partindo agora para a próxima seleção, vamos falar sobre o primeiro adversário da Bélgica, o Canadá, que retorna à Copa aí desde a edição de 1986. E aí, Luiz, será que a gente vai ter zebra nesse grupo? Salve, salve, ouvintes do podcast Vai Te Catar! Beleza? Vamos falar do Canadá, que vai sim brigar pela segunda colocação nesse grupo F e que tem como destaque o Alphonso Davies, jogador do Bayern de Munique. Canadá! País situado na América do Norte, o Canadá possui hoje 40 milhões de habitantes. Sua língua oficial é o inglês e o francês. Claro, devido às colonizações britânica e francesa, a grande maioria fala inglês, mas Quebec, por exemplo, tem a sua maioria de francófonos. A sua moeda é o dólar canadense, religião predominante é o cristianismo e a sua capital é Ottawa. Não é Toronto, hein? Curiosidades! O Canadá é o segundo maior país do mundo, mas tem apenas 40 milhões de habitantes. Quase metade da população do país mora em Toronto, Ottawa e Montreal, que são cidades bem próximas,
ficam situadas no extremo sul do Canadá. Os principais motivos para a população canadense se concentrar no extremo sul, então basicamente 90% da população está no extremo sul, deixando o país praticamente vazio em seu grande território, é o seguinte: primeiro, o Canadá está muito próximo do Polo Norte, sua temperatura média é de 5 graus, então certamente as pessoas fugindo desse frio intenso se aglomeraram no extremo sul do país. Por conta dessa migração, obviamente, as cidades do extremo sul se desenvolveram mais, então tem mais escolas, mais universidades, mais empresas e mais oportunidades. Então, isso só fez aumentar a população daquela região. Além disso, no Canadá, existem 2 obstáculos geográficos para as pessoas morarem nas regiões mais acima, que é o Grande Escudo Canadense, que fica ali entre o Canadá Central e o Polo Norte, e ao oeste tem a cadeia montanhosa, que dificulta muito o convívio, fazendo com que os canadenses migrem mesmo para as cidades mais ao extremo sul. O Canadá é um dos países que mais tem estrangeiros. Então, as pessoas de todo o mundo escolhem o Canadá para viver e as leis canadenses são flexíveis para isso. Então, quando esses estrangeiros escolhem morar no Canadá, também preferem essas cidades do extremo sul por conta de todos esses motivos que a gente já falou. O principal esporte do país é o hóquei no gelo, claro, um dos países mais gelados do mundo. E tem o basquete também, apesar de ser uma criação dos canadenses. Não é o principal esporte, é o segundo lugar, mas fica o registro. Eu fico pensando aqui, será que o hóquei lá é tipo o nosso futebol? Eu falo isso muito no sentido, por exemplo, a gente, quando criança, é muito comum a gente jogar futebol na rua. Você pega a bola, faz o golzinho ali com chinelo. E lá é um país muito gelado, então será que começou assim, tipo, vamos brincar, vamos. Aí vai pra rua, que tá totalmente congelada, e brinca de hóquei, já que o chão é gelo. Acredito que sim, de fato os lagos, lagoas estão quase sempre congelados, então certamente as crianças usam esse, digamos, entre aspas, campo improvisado aí pra jogar o famoso hóquei. Também devem improvisar uma espécie de disco, não sei se o disco é caro lá, mas certamente é o esporte praticado nas ruas canadenses, sobretudo mais ao norte. Se não comprar o disco, pode usar a tampinha de garrafa, né? Também. Serve. Qualquer coisa. Eu acho mais fácil usar uma lata de atum, né? Porque a tampinha de garrafa é muito pequena. Rapaz, na minha infância, verdade. eu acho que vocês vão lembrar, eu não sei se aquilo é um time de hóquei lá do Canadá, mas as pessoas usavam a camisa de um pato. Super Patos. Você lembra disso? Assisti esse desenho. Isso era um desenho, Era um pô. desenho, mas tinha uma camisa, as pessoas usavam na rua e Eu tal. já vi também. É um esporte. Lá você perguntou se será que lá é como futebol? Eu tenho certeza que. Porque eu vejo às vezes passar aqui na televisão, quando eu tô procurando algum esporte pra assistir, aí tá passando uma competição, plateia absurda. O povo ama o esporte mesmo lá. Você ouvinte que acabou de ver essa parte aqui do podcast, se você reconheceu ou lembrou, pode ter certeza que você tem pelo menos 25 anos de idade. Não, tem um pouco mais do que isso. Eu ia sugerir, Luiz. Não, é isso que eu tô dizendo. São gerações mais novas, por exemplo, os nossos ouvintes aí de 20 anos, sim. com certeza não pegaram essa referência. Não. Eu ia sugerir, o Canadá, por exemplo, para abrigar essa Copa, poderia pedir pra FIFA pra entrar de patins. Melhor do que entrar de chuteiro. Os caras de patins, eles dominam, pô. Seria uma boa, viu? Uma vantagem absurda aí pros canadenses. Coitado dos adversários, né? Ter que jogar com a caneleira reforçada. Imagina aí um patins na canela. Que dor. E outra, eu imagino que esses caras aí do Canadá não entendem o que é corpo, não, viu? Tomar empurrão de ombro desses caras, eu encontrando desses caras pra ele aí, não é falta, não. Os caras acostumados a jogar hóquei. No hóquei, se você briga, o jogo para pra briga acontecer. E só depois que a briga termina, o jogo pode voltar. A briga lá, dentro do esporte, é institucionalizada. Sim, tá dentro da regra isso. Vou apostar em todo jogo do Canadá que vai sair um vermelho. Ótima observação, galera. Essa regra aí, se eu não me engano, só é proibida nos Jogos Olímpicos de Inverno, mas nas competições, digamos, Liga Americana de hóquei, Liga Canadense também, é possível, assim, que a briga seja considerada legal e todo mundo para. É até uma atração, né, pro jogo.
A folha de maple é o símbolo do país e está até mesmo em sua bandeira. Quem aí já viu a bandeira do Canadá, acredito que todo mundo já viu. Tem uma espécie de folha ali, é a folha de maple. Ela serve para fazer chá, xarope, geleias, bebidas, molhos e muito mais coisa. Então é a folha tradicional e, enfim, é utilizada para praticamente tudo no Canadá. Foi até internacionalizada, tem muita gente que usa já no mundo inteiro para fazer chá também. E xarope, que é o maple syrup. Acho que se trazer essa folha aí pro Brasil, com certeza a galera vai fazer também a cachaça. Aquela cachaça que você vê no bar, cheia de folha dentro. Com certeza brasileiro deve ter feito isso aí. Já tem, quando você vai pra Gramado, você passa em diversos lugares com essas árvores, as folhas no chão, e os guias turísticos, eles falam, né? Aquela folha que vocês conhecem do Canadá, essa aqui, trouxeram essa árvore há não sei quantos anos atrás, enfim. Lá em Gramado já tem dela. Massa. Tem bastante. Mas ficou conhecida como a folha do Canadá, né? As bandas famosas do Canadá, com certeza quem é da antiga aqui vai lembrar. Nickelback. Simple Plan, quem lembra? Lembro, a época emo. Fantástico. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. E os cantores famosos do Canadá, tá aqui a lista: Shawn Mendes, Avril Lavigne, Alanis Morissette, Bryan Adams, Celine Dion, canadense, não sabia, Drake e, claro, Justin Bieber. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Nossa, Justin Bieber eu sei só por causa de um jogo. Tava jogando um jogo de perguntas e respostas, aí a pergunta era sobre um astro canadense e a pessoa acertou na cagada dando um chute de Justin Bieber porque era fã de Justin Bieber e descobriu que ele era canadense ali. Enfim, só tem fera aí, né? Então essa fã aí é uma fã fake, né? Ele é fã do cara, não sabe. Pois é, dizia que era fã, enfim. Mas só citou fera aí. E a lista de atores canadenses: Ryan Reynolds, fez Deadpool e outros. Ryan Gosling, Jim Carrey é canadense. Fantástico, eu não sabia. Keanu Reeves Nossa, é canadense. Fanzaço. E esse aqui todo mundo vai lembrar, Michael J. Fox, de Volta para o Futuro. E pegando o DeLorean, vamos viajar no tempo para falar sobre a história da seleção canadense. A seleção do Canadá tem pouquíssima tradição no futebol, mas já conquistou 2 CONCACAFs, foi em 85 e em 2000. Já enfrentou o Brasil, inclusive, em 2001, quando ganhou essa CONCACAF. Eles foram habilitados para jogar a Copa das Confederações de 2001. Coreia-Japão, se vocês lembram da Copa de 2002. E o jogo foi 0-0. Ficou em último naquele grupo, mas teve essa experiência de enfrentar o Brasil e não perder nem gol tomou, né? O Brasil, que vale registrar, perdeu a disputa de 3º lugar naquela Copa das Confederações para a Austrália. Pois é. O futebol lá não é prioridade nas escolas e não é o esporte praticado nas ruas canadenses. Por conta disso, a liga de futebol é muito fraca também. E diferente do futebol feminino, que está sempre disputando as Copas do Mundo e as Olimpíadas. Vai até bem nos Pan-Americanos, acho que já até ganhou alguma das edições. Em Copas, a seleção canadense disputou apenas a Copa de 1986 no México, ficou em último lugar no grupo C, com 0 pontos. Tinha União Soviética, França e Hungria, saiu um grupo até forte. Para a época, a União Soviética era uma grande seleção, classificou em primeiro, inclusive. Então, deu um azar desgramado aí e nem pontuou nessa primeira e única Copa que disputou. Então se tem um trunfo aí, por exemplo, dessa seleção atual, que provavelmente eles vão fazer a melhor participação do Canadá em Copas, né? Não tem como ser pior. Vai enfrentar o Marrocos, não é possível que nenhum empate eles não vão conseguir, né? Rapaz, o Marrocos é chatinho, viu? O Marrocos é a segunda seleção africana, viu? Mas enfim, vá. Até porque a seleção canadense vem evoluindo
nos últimos anos. Nas eliminatórias para a Copa de 2022, ficou em primeiro no grupo B. Olha quem estava no grupo: Suriname. Ah, sempre. Não existe um episódio desse podcast sem lembrarmos do Suriname. Pois é, enfrentou o Suriname e deu 4-0 quando jogou com o Suriname. Tinha também Bermudas, Aruba, Ilhas Caimã, então foi muito fácil esse grupo. Passaram para a segunda fase, eliminaram o Haiti, também considero um adversário frágil. E chegando ao octagonal final, com muita esperança de voltar a disputar a Copa do Mundo. E olha, ficou em primeiro de novo, tendo adversários como o México e Estados Unidos, e ainda Costa Rica. Então, demonstra uma certa evolução aí do futebol canadense, que quando enfrentou essas 3 seleções, venceu em casa e não perdeu fora. A gente já teve a oportunidade de falar dessas 4 seleções, né, que você citou aí. Sim, tem esse ponto do copo meio cheio, que o Canadá vem realmente em evolução. Mas como a gente viu nos outros episódios aqui, o México tá muito mal, os Estados Unidos tá muito mal, Costa Rica não é mais aquela Costa Rica que foi na Copa de 2014. Então, tem o demérito também das outras equipes, claro, sem tirar o mérito do Canadá de ter passado em primeiro, né? É verdade, tem que considerar também a fragilidade das grandes seleções da CONCACAF, que não vem enfrentando um bom momento. Na última CONCACAF, a seleção canadense caiu para o México nas semifinais, fez até uma competição razoável, também acrescenta essa evolução aí que a gente vem discutindo. Nos últimos amistosos pré-Copa, o Canadá enfrentou o Catar no dia 23 de setembro, venceu por 2-0, e no dia 27 enfrentou o Uruguai, perdeu por 2-0, na seleção já considerada de segunda prateleira aí. Então, mostra que essa evolução também tem um certo limite. Quando você falou aí, citando o primeiro jogo do Catar, eu até me animei um pouco, né? Porque a gente pôde presenciar que o Catar é uma seleção que, apesar de não ter tradição, vem conseguindo empatar jogos com seleções um pouco mais duras. A ver, por exemplo, o próprio jogo contra o Equador. Mas no momento que você cita aí que o Canadá perdeu para a seleção uruguaia, a gente vê também que eles não estão tão bem assim para a Copa do Mundo, né? Já que a seleção uruguaia, apesar de ser uma seleção tradicional, eu acredito que não é uma seleção de primeira linha também, que tá chegando aí nesse Mundial e vai enfrentar alguns problemas no Grupo H. Rapaz, mas o Uruguai é uma seleção de tradição, é uma seleção absurdamente competitiva nesse tipo de competição. Quer dizer, ficou redundante, mas de qualquer forma, não esqueçamos que o Uruguai passa a ser considerada já, né, uma tetracampeã. Então, peraí, não pode não estar naquele melhor Uruguai, mas tá passando por uma reformulação. Tem o grande craque de Arrascaeta, tem o Cavani, tem o Suárez. Então, assim, não é uma seleção merda, não, pô. Perder pro Uruguai não é um demérito, não. É duro mesmo. Não, eu concordo, mas eu não citei enquanto demérito. Eu citei enquanto o próprio futebol do Canadá não ser esse futebol de alta qualidade, né? Se ganhasse, inclusive, é isso que eu quis dizer. Eu entendi. Se ganhasse o Uruguai, viria aí como uma seleção que poderia entregar mais do que a gente espera de fato no Mundial. Destaques canadenses para a Copa do Catar. Eustáquio, canadense que joga hoje no Futebol Clube do Porto. Jonathan David, atacante do Lille, tem apenas 20 anos e é muito bom jogador. E claro, Alphonso Davies, lateral esquerda do Bayern de Munique, que também é jovem atleta, tem 21 anos de idade e certamente tem tudo para ser uma das revelações da Copa do Mundo. Inclusive, ele foi a figurinha especial, né, da seleção canadense aí no álbum da Copa da Panini. Ele recebeu uma figurinha de revelação prata. Destacando o atleta aí, jovem atleta que já joga num grande clube, certamente porque é muito bom, né? Sim, ele joga em alto nível, já teve a oportunidade de jogar de ponta também, então lateral esquerda de origem, mas pode ser colocado mais à frente para ficar mais avançado. Então, vamos ver como é que a seleção do inglês John Herdman vai se posicionar nessa Copa do Mundo. Ele que era treinador da seleção feminina, futebol feminino do Canadá, já foi bronze
nas Olimpíadas, foi em 2012 e 2016, e agora está tendo a oportunidade de treinar a seleção masculina de futebol. O Canadá, como o Lucas já antecipou, estreia no dia 23 de novembro, uma quarta-feira, às 4 horas da tarde, contra a Bélgica, no estádio Ahmad Bin Ali. Depois enfrenta Croácia e Marrocos. Então, se perderem os 2 primeiros jogos, vai dar, entre aspas, a lógica para o cenário atual e vai se igualar a 86, que foi a última e a única Copa que disputou, mas vai ter uma oportunidade contra o Marrocos de pontuar pela primeira vez em uma Copa do Mundo e, mais do que isso, a oportunidade de marcar um gol em Copas do Mundo, porque em 86 saiu zerada, viu? Então, vale o registro, vamos acompanhar aí. Será que o Jonathan Davi vai entrar para a história do Canadá fazendo o primeiro gol canadense em Copas do Mundo? Então, essa é a seleção do Canadá, que vem aí no grupo F da Copa do Mundo. Como a gente falou aí, provavelmente vai lutar para tentar se classificar, mas é um pouco difícil, né? Visto aí os adversários que ele vem enfrentar. E a terceira seleção desse grupo é a seleção do Marrocos, né? Que Bebeto vai trazer aí algumas informações pra gente. Será o Marrocos a seleção africana que veremos nas oitavas de final? Boa tarde, pessoal! Seleção marroquina de futebol que chega mais uma vez para representar não só o continente africano, mas também os países árabes na Copa do Mundo. Esta será a 6ª participação do Marrocos na competição. A primeira foi em 70, chegou a jogar a Copa de 86, onde obteve o melhor resultado. Foi eliminado nas oitavas de final pela Alemanha, né, que viria a fazer aquela final da competição com a Argentina, onde a gente já falou aqui várias vezes durante os programas, né, durante os episódios. Jogou a Copa de 94 e 98 e só retornou agora em 2018 para a Copa da Rússia e, obviamente, na Copa do Catar. Vai fazer essas 2 Copas de forma consecutivas. Em 2018, o Marrocos caiu num grupo muito duro, um grupo com a Espanha, Portugal e o Irã, que, como a gente falou nos últimos episódios, vem numa crescente aí no seu futebol. Fez 1 ponto somente, foi no empate com a Espanha, mas fez grandes jogos, fez jogos duros e tenho certeza que a gente vai ver mais pra frente como o Marrocos vem crescendo e vai fazer uma Copa ainda melhor. No futebol, o Marrocos não tem grandes tradições assim. Bebeto, nesse momento que você falou do Marrocos e futebol e tradição, eu preciso interromper e mandar um grande abraço para meus amigos do Esporte Clube Raja Casablanca. Abraço aí, galera, vocês são 10. A gente vai ver mais pra frente qual foi o porquê Lucas Gil tá citando esse fato, né? É isso, no futebol o Marrocos não tem grandes tradições assim, né? Principalmente em Copas do Mundo. Mas tem Copas importantes, como a Copa Africana de Nações. Já foram campeões. Foi campeão em 1976, tem muito tempo. Já chegou a ser vice-campeão também. E é da Copa Árabe, né? Onde você tem somente seleções de etnia, idioma árabe, com essa identificação. Aí você vai ter também os países do Oriente Médio, não só ali do norte da África, como é o caso do Marrocos. Eles foram campeões em 2012 dessa competição. E também tem 2 campeonatos africanos de nações, que foi em 2018 e 2021. Mas aí você vai se perguntar, Copa das Nações Africanas, eles ganharam em 96. Essa última que teve agora em 2022, que o Senegal ganhou. E eles ganharam em 2018 e 2021 o Campeonato Africano de Nações. Qual é a diferença aí, vocês sabem? Luiz, que é estudioso do futebol? Não faço a menor ideia. Eu sei a semelhança, que jogam seleções da África. A semelhança é essa, é disputada por seleções africanas. Entretanto, a Copa Africana de Nações permite jogadores que jogam em qualquer país do mundo, em qualquer time do mundo. E a gente sabe que o futebol africano coloca aí jogadores espalhados aí por todo o futebol mundial. Já o Campeonato Africano de Nações não, só podem jogar atletas que atuam internamente, né, no futebol doméstico ali, nos clubes africanos de fato. E como o Lucas Gil falou,
tem aí 2 times de Casablanca que fazem muito sucesso, principalmente no futebol marroquino, mas também já vieram a ser campeões da Liga dos Campeões africanos, então tem grande repercussão aí no futebol do continente. E um deles é o Raja Casablanca, que a gente sabe, eliminou o Atlético Mineiro daquele Mundial, né? Fez 3-1 e eliminou o time de Cuca, Ronaldinho Gaúcho, que tinha sido campeão da Libertadores, né? E sonhava ser campeão mundial, e o Raja foi lá. Jamais será. O marroquino eliminou o Galo. O Raja Casablanca, que tem uma torcida muito bonita, time que joga de verde e branco, parece um pouco Palmeiras. E se vocês forem pesquisar aí no YouTube, colocar a torcida do Raja Casablanca, vai ver que parece muito com a torcida do Brasil. É uma festa absurda na arquibancada lá no Marrocos. E o Marrocos acabou ganhando essas competições de 2018 e 2021, mostrando o quão forte é seus clubes aí em relação ao continente africano. Campanha do Marrocos para essa Copa do Mundo, Copa do Catar de 2022. Como é que chegam os marroquinos? No ranking da FIFA ocupam a 23ª colocação, passou pelas eliminatórias na primeira fase de passagem, ganhou todas as partidas. Na segunda fase enfrentou a República Democrática do Congo, que é um país que vem também crescente no seu futebol, mas que não vem tendo grandes resultados esportivos assim. Empatou lá no Congo e em casa fez 4-1, um placar tranquilo, e vai assim jogar sua 6ª Copa do Mundo. Competição que serviu de parâmetro para a gente avaliar como é que vem o Marrocos para a Copa foi a Copa Africana de Nações, essa que eu falei, que é disputada com jogadores que podem atuar fora do futebol africano, que foi realizada em janeiro desse ano, e o Marrocos acabou sendo eliminado nas quartas de finais, mas foi eliminado nas quartas de finais por uma grande equipe, que é o Egito, né, que só não vai para a Copa do Mundo porque deu um azar aí no sorteio, acabou enfrentando o Senegal, que hoje é o principal time, a principal seleção africana, e infelizmente não vai para a Copa do Mundo. O Egito, que nessa Copa eliminou o Marrocos, foi para a final do campeonato e perdeu para o Senegal, né, virou aí essa grande rivalidade do futebol africano. Dito isto, eu queria até comentar aqui com o Lucas, a gente que já falou de algumas seleções aqui africanas nos últimos episódios, o que é que ele acha, né? Ele que é um grande estudioso do futebol africano, qual a principal seleção aí pra ele? A gente sabe que o Senegal é o top 1, realmente. O Senegal é a principal seleção africana que foi pra Copa, mas o Egito brigaria com isso, mas não vem pra Copa. Seria o Marrocos a segunda força do futebol africano? Você acha que o Camarões chega por ali? Olha, eu acho que, como você mencionou aí, o Senegal, com certeza, é, digamos, a seleção de destaque do continente africano na Copa do Mundo. Acredito que o Marrocos, ele tá ali juntamente com a seleção de Camarões como, digamos assim, a prateleira B, né, do futebol africano aí nessa Copa do Mundo. Então, acredito que vai ficar ali em terceiro lugar, não tem uma chance muito grande aí nesse grupo. Mas uma coisa que eu queria citar, né, você falando sobre essas seleções principais do continente africano, falando principalmente do Egito, que deu o azar, né, de cair justamente contra a seleção do Senegal, é que a gente percebe como essa sorte, digamos assim, do chaveamento das eliminatórias africanas fazem com que exista uma certa disparidade. Eu falo isso no sentido das seleções que ficaram fora. Por exemplo, não teremos a participação da seleção da Costa do Marfim, que eu considero uma seleção forte, mas que infelizmente está fora do Mundial. Assim também, né, como a seleção nigeriana, que é outra seleção que tem tradição de vir para a Copa do Mundo, mas não conseguiu aí alcançar o êxito e vir para o Catar de 2022. Em contrapartida, a gente tem seleções como Gana, que apesar de ter uma tradição futebolística aí, né, chegou às oitavas de final em 2006, chegou às quartas de final aí em 2010, mas atualmente não apresenta esse futebol na Copa de 2022, inclusive nem cito aqui ela entre as principais africanas desse Mundial. Então acredito aí que sim, será o Senegal a grande aposta do continente africano, será o Sadio Mané, digamos, o grande atleta do continente africano que vai se destacar entre os principais do torneio. Pois é, eu também concordo, acho que o Senegal é a principal seleção, tem tudo para entregar um grande futebol na Copa, fazer sucesso como foi Gana, né, como você falou, em 2010. O Egito seria essa segunda seleção, acabou que não veio para a Copa, como a gente falou, esses percalços rei do acaso, de enfrentar o próprio Senegal, e o Marrocos viria ali como a terceira força, empatado com o Camarões. Realmente, Gana e Tunísia, né, que a gente já comentou aqui também em outros episódios,
estão muito abaixo e dificilmente vão fazer alguma brincadeirinha nessa Copa do Mundo. Eu acho interessante também, né? Apesar da gente não ter uma aposta muito grande da seleção marroquina, mas é uma seleção que vem para o Mundial, não se classifica, mas não faz campanhas ruins. Sempre consegue ali 2 empates, às vezes consegue uma vitória, mas nunca vem para o Mundial para passar vexame também. Isso, Lucas. E pegando essa deixa, a gente tem vários jogadores marroquinos aí espalhados pelo futebol europeu, que hoje, né, é esse parâmetro, o grande parâmetro de avaliação de grande futebol. Na convocação agora para amistosos pré-Copa, o que será um esboço, né, da convocação para a Copa do Mundo, a gente vê jogadores aí que atuam em grandes ligas. Destaque para o goleiro Bonu, que joga no Sevilha. Por um grande destaque da seleção, o lateral direita, a ala direita, o Hakimi, que é do Paris Saint-Germain, né, é amigo do menino Ney, joga com o Messi, com o Mbappé. O capitão Romain Saiz, que atualmente joga no Besiktas da Turquia. O grande craque dessa seleção, se o mais conhecido é o Hakimi, o grande craque é o Ziyech, que é o canhoto que joga no Chelsea. Hoje não é titular do Chelsea, mas briga ali por posição daquele lado direito. É um jogador que muito agudo, faz jogadas de finalização, de corte para dentro, muito habilidoso, bom jogador. Tem o Mounir El Haddad, lembra dele, Luiz? O novo Messi, o Messi marroquino. Lembro sim, jogou no Barcelona, ele que teve certa oportunidade ali de substituir o glorioso Pedro, mas não vingou como todo mundo imaginava. E atualmente tá jogando no Getafe, né? Passou por grandes clubes e agora tá ali no meio da tabela da La Liga. E isso deu uma rodada aí no futebol espanhol e agora tá no Getafe. Foi meio que caindo, né? Do Barcelona, já chegou a chegar no Sevilha e agora tá no Getafe. E tem um atacante, né, que é a esperança de gols do time, que é o Youssef En-Nesyri, que joga no Sevilha, né? Atacante do Sevilha. Isso muitos outros, né? Eu citei aqui os principais, mas tem vários jogadores aí que jogam no futebol italiano, no próprio futebol espanhol, português, e que vão com certeza complementar esses outros astros do time. Curiosidade sobre o Marrocos que você precisa saber antes de morrer, Lucas Gil. Momento romântico agora. A gente sabe que o órgão do corpo humano que representa o amor, Lucas Gil, é o coração, certo? Pode ser. Não, pô. Mas para os marroquinos, o órgão símbolo do amor, você sabe qual é? Estômago? Quase. É o fígado. Sim, Não faz sentido. Eles fazem essa analogia. Para eles, um fígado saudável é sinônimo de romantismo. Inclusive, tem uma Eles são frase canibais, famosa... Não. Inclusive, tem uma frase famosa, né, que os marroquinos falam, é que você conquistou meu fígado. Seria uma analogia com a gente, né? Você conquistou meu coração. Então, quando você vira um marroquino falar assim, ele tá sendo romântico com você, Lucas Gil. Rapaz, no Brasil não ia pegar, porque todo mundo aqui, do jeito que bebe, não tem fígado saudável, não. É difícil. Lá eles não bebem. Cachaceiro lá não ia ter vez. E você que pensa em viajar para o Marrocos, conhecer lá as belas cidades marroquinas, fique sabendo que pode conhecer o país quando estiver passando pela Europa. Isso porque, e agora você vai ver porque o nosso podcast também é cultura, também é geografia, é geográfico, é histórico. A Espanha fica muito próxima do Marrocos, dista cerca de 13 quilômetros. Lucas Dantas aí, que é conhecedor da geografia do mundo, que é conhecedor do Mapa Mundi, qual o nome do estreito que separa a Espanha do Marrocos? Estreito de Gibraltar. Inclusive, eu tinha um colega de escola que se chamava Gibraltar. É muito peculiar isso. Como assim? Como é que alguém se chama Gibraltar? O nome dele era Gibraltar. A gente zoava muito. Tipo, o nome do cara é Gibraltar. O mesmo nome do estreito entre Marrocos e Espanha. Sensacional. E esse estreito, né, que tem 13 quilômetros, em termos de comparação, ele é menor do que o que separa o Rio de Janeiro de Niterói. Lucas, que gosta aí de atravessar Niterói para vir para o Rio de Janeiro, para ir para curtir as praias cariocas, ali no Morro da Urca. Ele passa ali cerca de 13,3 quilômetros na ponte Rio-Niterói. Um pouquinho maior do que a distância da última cidade do Marrocos, ali próxima de Ceuta, né?
para Gibraltar, que é a cidade espanhola. Exatamente, só um adendo aqui. Eu sou Team Nikiti City. Então, praias de Niterói muito melhores do que as praias do Rio aí, viu? Um abraço. E no Marrocos, não é praia que você vai conhecer, obviamente, mas são os grandes desertos. E o principal deles é o deserto do Saara. Então você pode se aventurar pelas dunas, pelaquela imensidão de terra marrom. Dizem que é muito bonito, né? O pôr do sol e tal. E uma aventura, sem sombra de dúvidas, é singular. Além de desfrutar da suculenta culinária marroquina. Aí agora a gente tá falando com o Lucas Gil. Aí sim. Você tem um cuscuz marroquino, a gente até conhece aqui, né? Sim. E imita aqui no Brasil. Tem bota legume, bota carne, enfim. Cheio de tempero, né? Aquelas comidas cheias de condimentos. E tem uma curiosidade que antes das refeições e após as refeições, eles sempre estão tomando um chá, né? Dizem que é um chá bem açucarado, assim, mas que oferecem nos restaurantes e tal. Seria muito bom conhecer, né, essa culinária marroquina. Das riquezas culturais ao crescimento do futebol no país. O Marrocos chega para essa Copa do Mundo para apresentar, além da sua história, dessa sua rica história, também o seu grande futebol que vem em evolução. Será que agora vai e volta a participar de umas oitavas de final? Eu acho complicado, mas vamos ver aí, né? Tudo pode acontecer até, de fato, a realização das partidas. Lembrando também que o Marrocos é a terra dele, do personagem mais famoso do país, que é o Ali Baba. Ali Baba! E partindo agora para a última seleção desse grupo, que na minha visão vai ser uma seleção aí que vai brigar junto com a Bélgica para conseguir a liderança, os croatas, os atuais vice-campeões mundiais. Não é, Lucas Gil? Sim, salve galera! Os croatas chegam nessa Copa com muita força. Eu vi aí meus amigos falando sobre o Canadá tentar uma vaguinha, o Marrocos tentar fazer bonito, não dá. Me desculpe, uma vaga é garantida da Croácia. Antes de mais nada, né, eu quero aqui trazer uns apontamentos sobre curiosidades da Croácia. Um deles, inclusive, me deixou bastante triste, o que fez com que eu deixasse de festejar tanto a Croácia. Vocês sabiam que a Croácia inventou a gravata? A gravata peça de roupa ou a gravata golpe? Sim, a gravata peça de roupa. Cara, a gravata golpe é brincadeira, pô. É brincadeira, você me zoou. A gravata peça de roupa foi inventada pelos croatas e nós advogados temos que ter uma certa raiva deles porque não precisava apertar o pescoço, cara. A blusa já deixa a gente bonito, mas tudo bem, a invenção dos caras. Outra, Bebeto que gosta dessas curiosidades, essa agora que eu vou trazer é muito boa. Vocês sabiam que a raça dálmata é croata? Sabia. Até foi a influência da camisa, né? Se a gente for pensar aqui, a camisa que tem essas manchazinhas vermelhas e o dálmata tem as manchinhas pretas. Na verdade, eu tirei essa informação do nada, né? Mas pode ser também. Rapaz, pode ter a ver como pode não ter nada. Mas o que importa é que os dálmatas são croatas. Aquela raça fofinha, bonitinha de cachorro. Eu até sugiro que Luiz compre 2. Luiz que ama cachorro, ele que criava tartaruga. Vou comprar logo 101 dálmatas. Pronto, tá bom, a dona Jacira vai gostar. Mais sobre curiosidades da Croácia, esse podcast ele é indicado para os casais, né? Falou muito sobre romantismo, conquistar o fígado, etc. Então, para manter essa linha do romantismo, não deixem de visitar a Croácia e conhecer a Ilha do Amor. É isso mesmo, na Croácia tem uma ilha que é em formato de coração. Fantástico. Pode levar sua mulher, você sabe que ela vai gastar bastante lá do seu dinheiro, mas ela vai ficar feliz vendo a ilha em forma de coração. Na verdade, ela não vai ver, né? Porque você vai vai. Você vai saber a informação. Não, é aí que tá. Você vai fazer um passeio de helicóptero para ela ver o formato e vai gastar dinheiro. Ela quer ver o formato, não adianta dizer, eu estou na ilha em não formato faz de coração. sentido ir pra ilha com Ela formato de quer... coração,
Isso. Ela vai querer Sim, o passeio de helicóptero pra mostrar. Olha só, pessoal, é um formato de coração mesmo e tal. Então, por isso que vai gastar dinheiro, mas é uma ilha famosa por ser em formato de um coração. Última curiosidade que eu vou apontar pra vocês, que pra mim é fantástico, um dos motivos que me fez querer conhecer a Croácia, é que a mãe das séries Game of Thrones foi filmada também na Croácia. Aquela cena em que a rainha regente é arrastada pelas escadas porque aquele grupo dos religiosos fanáticos estavam arrastando ela para poder aplicar diversas punições tal nela. Quem assistiu a série vai lembrar. Essa cena foi gravada na Croácia. Vamos ao futebol. É o que interessa, né? Então vamos ao futebol. Ranking da FIFA. Alguém arrisca aí? Croácia? 17º. 12º. Hoje a Croácia ocupa a 9ª colocação do ranking da FIFA. Bom, gostei porque Bebeto foi o mais otimista, mas a Croácia ocupa o 15º lugar do ranking da FIFA, o que não é ruim. Vocês vão entender a questão de tradição de futebol, mas os croatas estão bem na fita, né, quando se trata de Copa do Mundo nos últimos tempos. Primeiro apontamento que não posso deixar de fazer aqui sobre a Croácia é que de 1930 a 1990 a Croácia não disputou Copa do Mundo. Isso porque ela fazia parte da Iugoslávia. Quem disputava a Copa do Mundo era a Iugoslávia. Então a gente não tem participação da Croácia de 1930 a 1990 por conta disso. É um país, né, novo como instituição que passou a ser membro da FIFA. A Croácia só passou a ser membro da FIFA ao ponto de poder disputar uma competição depois de 1994. Então, por isso que a sua primeira participação em Copa do Mundo se deu em 1998, na Copa de 98. E, pasmem, a primeira participação em Copa do Mundo em 1998 já foi histórica para os croatas. Ficaram em terceiro lugar, conquistaram já uma medalha de bronze. Imagine aí, você participar pela primeira vez de uma Copa do Mundo já em 1998 e já chegar em terceiro lugar. Na verdade, disputou de fato a sua primeira Copa do Mundo como Croácia, né? Como uma república autônoma. Mas a região já tinha a evolução do futebol, já disputava a Copa do Mundo como Iugoslávia, né? Então não é assim também, não foi a primeira de fato, né? Isso aconteceu com vários países daquela região, por exemplo, a Sérvia, Montenegro, também jogavam como Iugoslávia, né? Iugoslávia que tinha uma seleção forte no início dos anos 40, 50. Na primeira Copa do Mundo, a gente já falou aqui, em 1930, ficou em terceiro lugar, não foi mal. E em 62 ficou em quarto lugar. É uma região que tem um futebol relativamente forte. Sim, é isso. Eu falo como primeira porque eu imagino que é a sensação do torcedor, daquele indivíduo que vive, que é croata, ele não considera o período que ele jogou como iugoslavo, né? Então, para ele, como representação do nome do seu país, ele considera a sua primeira participação em 98, porque era ali que se chamava Croácia mesmo. O que foi um ano histórico, porque triste pra gente foi a Copa de 98, que o Brasil perdeu aquela triste final pra França, e a Croácia, que jogou aquela Copa e chegou em terceiro lugar, venceu a Holanda, uma grande seleção de enorme tradição, para poder conseguir a terceira colocação, e mais, só perdeu para a França, que veio a ser campeã. Então aquela Croácia de 98 é considerada a grande Croácia de todos os tempos. Tudo bem que, eu vou falar mais na frente, a gente tem a Croácia de 2018, mas aquela seleção croata é considerada assim, a seleção de grande destaque, porque foi sua primeira participação, só perdeu para aquela gigante França e chegou em terceiro lugar vencendo uma Holanda. Foi uma absurda participação dos croatas. A Croácia que tinha um atacante do Real Madrid, né, o Suker, grande atacante artilheiro da Copa, não foi isso, Gil? Sim, sim. O Suker, ele ainda é o grande jogador da Croácia, né? Inclusive, hoje ele é o presidente da Federação de Futebol do país.
Então o cara é um fenômeno para o país, se tornou um grande fenômeno, foi o grande artilheiro daquela Copa, ainda é considerado para todos como o maior jogador croata. Naquela Croácia de 98 teve destaque também quem foi o capitão, né, o líder daquela geração, que foi o Boban, era jogador do Milan na época, de um grande Milan. Então não tem como deixar de falar desses caras, o Boban e o Šuker em especial, porque eles carregaram aquela Croácia a um fato histórico, né? O Šuker que fez gol em quase todos os jogos, só não fez contra a Argentina, na primeira fase, quando perdeu. Mas certamente foi o melhor jogador da Croácia, que naquela Copa de 98 foi para a competição junto com a Iugoslávia. Então, a Croácia jogava como Iugoslávia. O próprio Šuker já jogou pela seleção iugoslava. E em 98 tinha Iugoslávia e Croácia. O Šuker que jogava no Arsenal, né? Naquela época era do Real Madrid, mas depois foi pro Arsenal, fez sucesso também no futebol inglês, jogando pelo West Ham. Então, é um grande jogador aí, um nome histórico no futebol internacional. Sim, absurdo de jogador, tá dentro da história aí no hall da fama dos croatas. Quando a gente passa para falar ainda da Croácia em Copas, né, lembrando, é uma seleção que só veio disputar a partir de 98, então a Croácia tem 5 participações em Copa do Mundo, né? Vai disputar a sua 6ª participação. Então, desde que ela começou a participar de Copas do Mundo, que foi em 98, ela só não se classificou na Copa de 2010. Jogou 98, 2002 caiu na fase de grupos, o que foi uma grande decepção, não ganhou nenhum dos jogos, lamentavelmente. A Croácia vinha de um 3º lugar, né, de 98, todo mundo esperava um pouco mais de 2002, e infelizmente quando chegou 2002 caiu na fase de grupos. 2006 também caiu na fase de grupos, não venceu nenhuma partida e, né, caiu ainda, a gente vai lembrar mais porque a Croácia caiu no grupo do Brasil, né, em 2006. Lembro desse jogo, o Brasil ganhou de 1-0, gol do Kaká, golaço fora da área. Jogo muito difícil pro Brasil, sempre quando pega essas seleções aí dos Balcãs aí, tem jogos bem complicados de se jogar. 2010 a Croácia não participou, então assim, você vê que ela reformulou completamente, né? Surgiu em 98 com um grande time, um grande feito, depois despencou, acabou aquela geração. 2002 caiu fase de grupo, 2006 caiu fase de grupo, 2010 não participou, e aí ela volta a uma nova geração em 2014. Aí em 2014, novamente caiu na fase de grupos, ok, mas de novo caiu no grupo do Brasil. Então lá vem Croácia pela 2ª vez caindo no mesmo grupo do Brasil, só venceu um joguinho que foi contra os Camarões, venceu de 4-0, venceu bem, mas não conseguiu se classificar. Mas estava ali se formando uma geração forte. E aí chegamos à Copa de 2018. Aí sim, a maior Copa da Croácia. É recente, então todo mundo aqui vai lembrar, né, do que aconteceu na última Copa. A Croácia caiu num grupo muito duro, porque tinha a Argentina, e naquele ano, não sei se vocês vão lembrar, a Islândia era uma sensação. Lembram disso? Sim, estreante em Copa do Mundo, e se eu não me engano no primeiro jogo enfrentou a Argentina e mostrou um certo futebol que ninguém esperava. Todo mundo estava pensando que ia ser uma seleção que ia tomar uma goleada, e na verdade deu um aperto para a Argentina aí que ninguém imaginou naquela competição. A Islândia era uma sensação que veio da Euro. A Nigéria sempre foi considerada uma das grandes potências africanas, então o que mostrava que o grupo ia ser um grupo difícil. A Argentina, a gente dispensa comentários, e tá lá a Croácia. Jogou e ganhou todos os jogos. Ganhou os 3 jogos da fase de grupos, se classificou em primeiro. Então começa daí a mostrar por que essa campanha vitoriosa de conquistar a sua primeira final de Copa do Mundo. Caiu num grupo difícil, venceu todos os jogos e foi passando. Claro que não foi fácil, porque Copa do Mundo nenhum é fácil para jogar, mas oitavas de finais, a Croácia pegou a Dinamarca, né? E venceu nos pênaltis. Passou para as quartas, pegou a anfitriã, Rússia. Jogo também duro, 2-2 no tempo normal.
Venceu novamente nos pênaltis. E aí chega na semifinal, o jogo que eu vi como o jogo mais duro daquela Copa para a Croácia. Não sei se vocês vão lembrar, que venceu a Inglaterra na prorrogação. Aquele jogo ali foi absurdo, porque todo mundo apontava a Inglaterra como a grande favorita. Estavam esperando aquela final entre França e Inglaterra, que iria parar o planeta, mas a Croácia não perdoou. Golzinho de Mandzukic no finalzinho da prorrogação. Croácia passou para sua primeira final. Chegando na final, o que todo mundo pintava como um jogo que seria muito disputado, acabou que os franceses conseguiram, num momento, fazer vários gols ao mesmo tempo, assim, rápido demais, e acabou conseguindo cravar seu título ali. Eu acho que aquela seleção francesa estava tão bem que venceria de qualquer forma o jogo. Mas o jogo não começou fácil. Não, eu acho que é interessante citar, você falou aí da trajetória da Croácia na segunda fase da Copa do Mundo, e para mim isso foi o grande prejuízo que essa seleção teve, porque eles enfrentaram uma prorrogação nas oitavas, nas quartas, na semi, ou seja, chegaram na extremamente final desgastados, muito cansados, claro. Exatamente, muito desgastados. E isso foi um trunfo muito grande para a seleção francesa, que veio de uma trajetória muito mais tranquila. Então a seleção croata já entrou cansada em campo. E isso prejudicou muito, inclusive, o resultado do Cara, jogo. sabe qual é o destaque que eu ia fazer? É o seguinte: inegável que o mundo coroou o Modric como o grande jogador daquela Copa, né? Que veio depois a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo, correto? Então, inegável que ele foi o grande destaque daquela Copa. Ainda é um absurdo de jogador hoje, ainda está no hall acredito, top 10 melhores meias do mundo. Mas tem um jogador que eu gosto particularmente, porque eu gosto de jogador raçudo, e eu gosto dele, e naquela Copa ele estava se destacando demais, que é o Mandzukic. Todo mundo aqui vai lembrar dele. E o Mandzukic fez gols extremamente importantes para chegar nessa final. O Mandzukic fez o gol da classificação na prorrogação contra a Inglaterra. Foi o gol de Mandzukic que levou a Croácia para a final. Contra a Dinamarca foi Mandzukic que fez o gol que empatou e levou para os pênaltis. Então assim, Mandzukic era um cara extremamente importante pela sua vontade, sua entrega naquela Copa. E pra azar de todo mundo, começa o jogo, 1-0 França, gol contra de Mandzukic, ou seja, não era pra ser, velho, não era pra ser. O cara que tava fazendo tudo pra levar a Croácia pra final, acaba abrindo a final com gol contra. Como a gente conhece, né, entregou a rapadura pros franceses. Né? Ele ainda se redimiu, ele ainda se redimiu na partida, porque ele ainda fez um gol, tá? Ele fez o gol contra, lamentavelmente, correu atrás e ainda conseguiu um gol nessa partida, que terminou em 4-2. Então, assim, ele mostrou a entrega, o coração em campo. Na verdade, a Croácia tinha uma seleção muito forte. Claro que a gente não imaginava que ia chegar na final, mas eu posso citar aqui o Rakitic, do Barcelona, muito bom jogador. Modric, você já falou, um dos melhores jogadores da geração e vencedor de tudo, né? Ganhou de tudo com o Real Madrid. O próprio Kovacic, o Perisic, também muito bom jogador, jogou no Borussia, Inter de Milão. E essa final, a Croácia não começou mal, como parece, né? Porque o placar final foi 4-2, parece que foi um jogo que a França amassou a Croácia, não foi assim, a Croácia estava bem. Tomou o primeiro gol, foi um gol contra do Mandzukic, como você disse. Infelicidade, ele subiu para cabecear, para tirar uma bola, acaba raspando na cabeça dele e entrou no ângulo lá do goleiro croata. Mas logo depois, teve, para mim, um pênalti para a Croácia. Pogba puxou Mandzukic, vocês podem ver aí, melhores momentos. Foi pênalti, não foi marcado. A Croácia viria empatar o jogo com um golaço de Perisic, 1-1. E depois marcaram um pênalti para a França, um pênalti que para mim não foi. Vocês vão ver aí a bola pega na mão do Perisic, mas é um movimento natural. A Croácia. Tá parecendo um campeonato brasileiro, viu? Não foi jogo pra 4-2 e pra mim, aquele primeiro tempo tinha que terminar empatado. Terminou 2-1 pra França, né? Aí quando volta do segundo tempo, Pogba faz aquele golaço de esquerda, coloca 3-1, aí fica mais difícil. Depois Mbappé faz 4-1, pra mim falha do goleiro. Então, vale o registro aí, quem quiser assistir, né, essa final. O Lloris tava muito bem no jogo.
E o segundo gol da Croácia, né? O gol que fecha a final. Ele tenta sair driblando, o Mandzukic recupera a bola. Na verdade, já tira dele, né? A bola já vai direto pro gol. Então, foi um jogão. Mas eu acho que a Croácia foi prejudicada. Não sei se ganharia o título, mas certamente teve um dedinho ali da arbitragem. Poderia sim ganhar o título, porque quando tem um lance grave assim, que a arbitragem interfere no resultado do jogo, né, a gente tem que destacar isso. É triste, era uma final de Copa do Mundo. E, pasmem, vocês lembram quem era o árbitro dessa final? Que aí quando eu falar, vocês vão falar, realmente, puta merda, faz sentido. Daronco. Boa. Chuta aí, Bebeto. Não era brasileiro, não. Deve ser sul-americano, mas não era brasileiro. Era aqui da Argentina, não sei. O árbitro que apitou a final, que fez essa lambança e certamente prejudicou a Croácia, era o Nestor Pitana. Ah, Pitana, pô. Pitana, verdade. Cara, esse cara fez merda esse ano na Libertadores. Tirou a alegria da Croácia, garfando a Croácia numa final de Copa do Mundo. Pois é, vamos esperar então aí que esse Mundial de 2022 a gente não tenha esses destaques negativos aí por conta da arbitragem. Espero que não. O grande destaque daquela competição, como já foi dito, foi o Luka Modric. E o destaque para o time, o Mandzukic, fez 4 gols naquela Copa. Isso é muito, porque fazer 4 gols em uma única edição de Copa do Mundo não é fácil, é muito difícil. Poucos conquistaram esse feito, então o Mandzukic tem essa marca aí para mostrar o porquê, né, para as pessoas entenderem por que aquela Croácia conseguiu chegar numa final. Para essa Copa do Mundo de 2022, como é que essa Croácia chega, né, para o Catar? Primeiramente, a gente já relembrou aqui a colocação no ranking da FIFA, que chegou em 15º no ranking da FIFA. As eliminatórias no grupo H foi fácil para a Croácia, porque ela entrou no grupo com Rússia, Eslováquia, Eslovênia, Chipre e Malta. Então, a classificação foi tranquila, se classificou em primeiro lugar, não teve maiores problemas para se classificar para essa Copa do Mundo. Como a gente já falou aqui sobre a Liga das Nações, a Croácia veio muito bem, então o time vem forte. Tanto é que a Croácia conseguiu se classificar para a semifinal da Liga das Nações, que só vai ser disputada em junho do ano que vem, por causa da Copa do Mundo. Mas a Croácia se classificou junto com Espanha, Itália e Holanda. Então, isso é um feito absurdo. Se classificou para uma grande competição de seleções, que é uma competição nova da UEFA, para disputar uma semifinal. Isso mostra como a Croácia vem forte. 2018, final de Copa do Mundo. 2022, se classifica para a semifinal já da Liga das Nações. Isso é muita coisa. E a Croácia estava no grupo 1, tinha Dinamarca e França, né? E Sim. A Croácia passou, ganhou a França, inclusive, na França, por 1-0. Também ganhou a Dinamarca na Dinamarca. Para você ver como essa Croácia foi garfada em 2018 na Copa e continua mostrando que é uma grande seleção e pode aí conquistar, quem sabe, um grande título da Liga das Nações. Mas chegou na semifinal, o que já é um absurdo, né? O último jogo que a Croácia fez, inclusive, neste ano, né? Recente agora, o último jogo da fase de grupos da Liga das Nações foi contra a Áustria. Venceu por 3-1. Venceu facilmente a Áustria por 3-1. Então, assim, essa seleção, ela vem numa crescente absurda de 2014, né? Aí chegou 2018 num grande auge e continua nesse auge. Eu queria destacar aqui a escalação dessa Croácia, que é muito forte. Mais uma vez aqui eu faço uma mensagem honrosa aqui para os narradores e comentaristas, porque é muito complicado o nome dessa galera aqui. Imagina na Copa você tá ali, trabalho absurdo. Mas vou pedir ajuda aos meus amigos aqui, caso eles lembrem de algum desses jogadores que jogaram esse último jogo, né, mais recente, no mês passado, contra a Áustria. Goleiro, Livakovic, obrigado, eu não estudei croata, né, então eu não sei a pronúncia, me corrijam. Lateral esquerda, Barisic, dupla de zaga, Gvardiol e Lovren. Esse Lovren, cara, será que esse cara é francês? Lovren tem que ser francês, não faz sentido. Eu acho que ele é croata raiz mesmo.
Lateral direita, Stanisic. Meio de campo, Kovacic, Brozovic e o camisa 10, Luka Modric. Esse Kovacic é o Kovacic que jogou no Real Madrid? Que joga atualmente no Chelsea, inclusive. Rapaz. No ataque, Perisic, Budimir e Vlasic. Eu não conheço esse Budimir. Alguém conhece esse Budimir? O Perisic, que atualmente tá no Tottenham, jogando na Premier League. E o Budimir, não conheço, mas consta aqui que tá no Osasuna, na Espanha. É, joga na Espanha. Esse Brozovic, ele joga na Inter de Milão. Sim, famoso também. É um jogador famoso. Eu não conhecia a origem do goleiro e eu vi aqui que joga no Dinamo de Zagreb. Então, talvez seja o único jogador, ou um dos únicos, né? Talvez 3 no máximo aí dessa seleção que joguem de fato na Croácia. A grande maioria aí tá espalhado pela Europa, nos grandes clubes da Europa. Alemanha, Itália, França, Inglaterra, nos grandes centros do futebol europeu. Realmente, o goleiro é o único aí que joga pelo time croata, mas temos que fazer uma ressalva também com relação ao Budimir, porque ele não é o titular da posição. Atualmente, o grande atacante, assim podemos citar, da Croácia é o Kramanic, que joga aí pelo futebol alemão no time do Hoffenheim. É isso, ele jogou esse último jogo, claro, já estava classificado para a semifinal da Liga das Nações, aí colocou para jogar o Budimir. E o último destaque da seleção, a gente não pode deixar de falar, é o treinador, o Dalic, porque o cara conseguiu levar essa seleção para uma final, né, da Copa do Mundo 2018, merecidamente mantiveram o cara no cargo e aí ele segue fazendo história, levando para uma semifinal de Liga das Nações e agora jogar mais uma Copa do Mundo. Então assim, a Croácia pode surpreender e avançar, chegar em fases finais dessa Copa do Mundo? Acredito que sim. Os caras continuam um grande time, com vontade, com determinação, mesmo treinador, a geração forte. Acho que a Croácia vai surpreender muita gente nessa Copa. Se der a lógica, vai passar a gloriosa Croácia com a Bélgica. Então, Canadá e Marrocos vão ficar para trás aí. Também acho que provavelmente vai dar essa lógica. A seleção da Croácia é forte e tá muito bem, como você já citou aí. Se classificou na Liga das Nações, na verdade. Um grupo forte, então não vejo espaço para zebra nesse grupo F. Também não. Também não consigo ver, não. Eu acho que a grande questão aí vai ser quem vai passar em primeiro, né? Como eu falei, na Bélgica, não se sabe aí, não tenho garantia de que a Bélgica passe em primeiro, porque a Croácia vem de fato muito forte. Croácia em primeiro, Bélgica em segundo. Pois é, pessoal, chegamos então ao final aí de mais um episódio onde trazemos as seleções do grupo F. Espero que vocês tenham se informado aí, conhecido um pouco mais dos países e das equipes que representam essas nações. Caminhamos agora então para as partes finais do nosso episódio. Vamos para o nosso quadro, Quem é o Atleta? Lembrando aí a nossa pontuação, atualmente o placar está 3-1, sendo 3 pontuações aí minha e uma pontuação do Lucas Gil. E hoje, pelo rodízio, a responsabilidade de trazer o atleta misterioso é minha. Então vamos lá, vamos ver quem é que vai pontuar, quem vai descobrir a voz misteriosa desse programa. Eu já tem o outro lado, né, galera? Tem o outro lado também. E eu acho que Emerson Sheik? De vocês, assim, lá na essência, lá embaixo. Mas eu não tenho nenhum tipo de vergonha de falar. Pra mim é motivo de muito orgulho. Acertou, Emerson Sheik aí. Rapaz, Emerson Sheik, man. Jamais ia lembrar desse cara aí. Entrevista que ele deu aí pro podcast Podpah, falando aí um pouco sobre a vida dele e as histórias do mundo do futebol. A dica cultural de hoje, como a gente falou sobre a Copa de 86, foi a primeira Copa e única do Canadá, também foi também a Copa onde a Bélgica teve destaque, chegou até a disputa do 3º lugar. É o filme Herói, filme oficial da Copa do Mundo, conta tudo sobre a Copa, é claro, e o foco é o Diego Armando Maradona, não tem como não ser, mas quem quiser aí, tiver a oportunidade, tá no site da FIFA, se procurar aí no seu navegador Google, pode facilmente encontrar, vale a pena conferir.
Pois é, pessoal, chegamos então ao fim de mais um episódio aqui pelo Vai Te Catar. Queria agradecer aí pela audiência de todos vocês. Pedir aí, mais uma vez, sempre, né, a gente tem esse recadinho aqui do final do programa. Pedir para vocês ativarem o sininho para sempre estarem recebendo o nosso conteúdo aqui nas redes de streaming. E pedir também para que vocês sigam a gente nas redes sociais, né? A gente está presente aí no Instagram, né, com o nosso @VaiTemudoCatar, com Q, claro. No Twitter com Vai Te Catar Pod. Estamos no TikTok com esses arrobas também. E claro, a gente também tá na rede de vídeos, estamos no YouTube. Então segue a gente lá também para ficar sempre atualizado aí sobre as informações que a gente posta, algumas curiosidades ao longo da semana sobre as seleções e ficar informado aí sobre os novos episódios que a gente está lançando. Queria então deixar aqui um recado, né, para os nossos ouvintes aí na Costa Rica. Sim, o podcast Vai Te Catar é internacional. Então um abraço aí pro pessoal que está escutando a gente na capital da Costa Rica, em São José. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência, pela paciência e até a semana que vem, a semana onde falaremos sobre o grupo mais esperado dessa Copa, que é o Grupo G, o grupo do Brasil.